Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores. Todos já estão presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura do trecho bíblico. Qual a Angélica? No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Palavra do Senhor. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite. Câmara Municipal de Tabatinga, ata da 15ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 2 de outubro de 2017. Presente, Vanderlei de Freitas Carvalho, vice Angélica Giovana do Carmo Prata, secretário Luiz Carlos Lippe, segundo secretário Ismael Moreira Chaves. Ao 2 do dia do mês de outubro do ano da graça ao Senhor Jesus Cristo, de 2017, às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cita Rua Quintino do Vale 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo Prata, Claudemir Moreira, Genésis Garbes, Ismael Moreira Chaves, João Gonçalves Correia, Luiz Carlos Lippe, Mário Antônio Demarque, Pedro Rogério Pavani e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência o vereador Vanderlei de Freitas Carvalho e o secretário vereador Luiz Carlos Lippe. Logo após, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária na Câmara Municipal de Tabatinga. Em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno dessa Casa, na sequência, o senhor presidente pediu para todos ficarem em pé para efetuar a leitura do trecho bíblico, no qual convidou o vereador Mário Antônio Demarque. Na sequência, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do ofício especial que encaminha o projeto de lei 041/2017 e, em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente colocou a palavra em disposição dos vereadores, tendo o vereador Ismael Moreira Chaves parabenizado o senhor prefeito pelo programa Via Rápida Emprego, dizendo que alguns dos alunos que passaram por esse programa já conseguiram um emprego e que o referido programa é de muita importância para o nosso município. Parabenizou o executivo. Também pela reforma da Santa Casa. Em seguida, falou sobre a festa da padroeira, que foi recorde de público, agradecendo ao nosso padre Rodolfo Faria e a todos envolvidos. Na sequência, o vereador Luiz Carlos Lippe agradeceu à assessora do deputado estadual Sebastião Santos por ter encaminhado ao deputado federal Roberto Alves um ofício solicitando uma pista de ciclismo e recursos para a Santa Casa e para o PSF do Jardim União. E agradeceu ao deputado federal Roberto Alves pela receptividade, dando continuidade à vereadora Angélica Giovana do Carmo Prato. Agradeceu aos colegas vereadores pela denominação do centro multiuso em Curupá, denominado vereador Rafael Restanho, dizendo que o mesmo é muito merecedor da homenagem, passando para a ordem do dia. O senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo o vereador Genésis Garbo falado sobre o projeto. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 041 em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo tratado, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata, deixando a posterior e encerrou a sessão. No dia 16 de outubro de 2017, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Coloco a ata em discussão. Quem quer fazer uso da palavra sobre a ata? Então, coloco a referida em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários de pé.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Clips. Ah, você pegou aqui, ó. Então tá aqui, tá. Eu separei aqui assim, ó, porque o Vando vai pedir pra você ler. Tem um que é. Tem um. Essa leitura eu já separei pra lá. Tá. Esse daqui, ele vai pedir pra você ler o projeto daqui. Não precisa ler anexo. O projeto é até aqui, ó. Até a assinatura do prefeito. Tá bom. Aí ele vai pedir pra você ler o parecer de administração eletrônica. Aqui. Ele quer que ele o parecer inteiro? Não, primeiro ele vai pedir pra você ler o projeto. Eu li. E depois o parecer. Parecer. Esse até aqui. Tá bom. Só. Tá bom. Então o projeto é tudo isso, Mas mas o parecer, mas depois ele pede. Manda uma assinar lá. O anexo. Afinal, tá morto. Depois eu vou trazendo aqui você. Ótimo, Lili. Maravilha. Expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 037/2017, que encaminha o projeto de lei 039/2017. Mensagem 037/2017. Prefeitura de Tabatinga. Tabatinga, 28 de setembro de 2017. Senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente e senhores vereadores, em cumprimento do dispositivo dos artigos 165, inciso, do parágrafo 2º da Constituição Federal, do artigo 22 da Lei Federal 4.320/64, tenho a honra de submeter a esse ilustre corpo legislativo o projeto de lei e diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. D. Observar-se que o projeto de lei em questão apresenta-se em plena contabilidade entre as leis orçamentárias, o PPA, LDO e a LOA, conforme preconiza o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição da República. Ressalto que a LDO 2018 foi amplamente debatida com a sociedade em audiência pública realizada pelo Executivo no dia 25 de novembro de 2017 e o teor disposto do parágrafo único do artigo 48 da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua irrestrita transparência e oportunidade de participação popular nas definições das propriedades estabelecidas para o município. De igual modo, referido expediente foi elaborado em conformidade com os projetos contidos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estando ainda em consonância com o que estatui as normas do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quando as exigências contidas no comunicado SDG número 14, 20.004/2010, estando com a certeza de contarmos sempre com o costumeiro inarradável apoio a dessa egrégia Câmara de Vereadores, emprestamos nossos protestos e levado em cima consideração. Atenciosamente, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal.
Projeto número 39, de 2017. Dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e as outras providências. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º, ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município de Tabatinga relativo ao exercício 2018 as diretrizes gerais nos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual no que couber da Lei 4.220, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município, bem como nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo: primeiro, disposições preliminares; segundo, metas e prioridades e administração pública municipal; terceiro, organização e estrutura dos orçamentos na execução e alteração; quarto, disposições finais. Artigo 2º. A elaboração proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, os seus fundos, entidades de administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando os seguintes objetivos principais: atendimento da aplicação mínima obrigatória em ensino de saúde, combater a pobreza, promover a cidadania e inclusão social, apoiar estudantes na realização do ensino médio superior e promover desenvolvimento econômico do município, reestruturar os serviços administrativos, buscar maior eficiência arrecadatória, prestar assistência à criança e adolescente, melhorar a infraestrutura urbana e oferecer assistência médica odontológica ambulatorial, em especial à população carente. Capítulo 2, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 3. As metas e resultados fiscais do município para exercício 2018 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrantes dessa lei, desdobrado nos demonstrativos abaixo indicados. Primeiro, metas anuais, LRF, artigo 4, parágrafo 1º. Segundo, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 1. 3. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 2. Terceiro, a evolução do patrimônio líquido, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 3. Quinto, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação do artigo, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 3. Sexto, receitas e despesas previdenciárias da RPPS, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 4, a linha A, se for o caso. 7. Estimativa e compreensão da República da Receita, LRF, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º. Oitavo, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuando, a LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 5º. Parágrafo 1º. Integram também esta LDO os seguintes anexos: anexos de riscos fiscais, onde são avaliados os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar, LRF, artigo 4, parágrafo 3º. Segundo, descrição dos programas governamentais, metas e custos para o exercício 2018. Terceiro, unidades executoras e ação voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. E quarto, plano de pagamento ao precatório com consonância com o disposto no artigo 101 da ADCT, com a redação dada pela EC número 94/16, exceto se o município estiver sob o regime ordinário. Parágrafo 2º. O plano de pagamento de precatório que alude o inciso 4º deste artigo será igualmente submetido ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a convalidação dos mesmos preconizados pela Emenda Constitucional 94/16, que deu nova redação do artigo 101 da ADCT. Capítulo 3, da organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração. Seção 1ª da elaboração do orçamento. Artigo 4. Para os efeitos desta lei, primeiro, programa é o instrumento de organização de ação governamental, o qual visa a concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos pelo Plano Plurianual da PPA. 2. Atividade é um instrumento de programação ao qual visa alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, nos quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. 3. Projeto é o instrumento de programação ao qual visa alcançar o objeto de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. 4. A operação especial das despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto e nem geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Artigo 5º.
O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária e as categorias econômicas dos grupos de natureza que despesa, as modalidades de aplicação dos elementos de despesa e as fontes de recurso. Parágrafo único. No escopo de possibilitar melhor controle para gastos sujeitos a limites e vulneráveis desvios que não possam ser claramente identificados no elemento da despesa, tais como publicidade oficial, propaganda, adiantamentos, despesa com viagens, gastos e com prestações. Preferencialmente deverão conter específica atividade programática para abrigá-los no orçamento de despesas, considerando-as atendidas em essa formalidade mediante autorização e suplementos distintos. Artigo 6. A estrutura orçamentária servirá de base para a elaboração do orçamento e programa para o próximo exercício, deverá obedecer à disposição do anexo 4 do Plano Plurianual 2018-2021. Artigo 7. As unidades orçamentárias, quando são elaboradas das suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária anexo 4 do PPA 2018-2021 e às determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 8º. A proposta orçamentária que não contenderá dispositivo estranho à previsão da receita e à ficção da despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente e à participação comunitária. Parágrafo 1º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e do outro ato que vier a substituí-la ou alterá-la. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal referente aos poderes executivo, legislativo e municipal, seus fundos, entidades e administrações direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público municipal. Parágrafo 3º. O orçamento de investimento das empresas que o município, direto ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito de voto quando couber. Parágrafo 4º. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, se for o caso. Artigo 9º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo anualmente a sua proposta parcial de orçamento para o exercício vindouro até o dia 20 de 8 de cada ano, em conformidade com o dispositivo do inciso 4 do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal de Tabatinga. Artigo 10. A lei orçamentária dispensará na fixação das despesas e na estimativa da receita atenção aos princípios de: primeiro, austeridade na gestão de recursos públicos, modernização da ação governamental, do equilíbrio orçamentário da previdência e execução orçamentária, a discriminação da despesa quando a sua natureza for se há no mínimo por categoria econômica no grupo de natureza de despesa modalidade de aplicarão nos termos do artigo 6 da Portaria Ministerial 163, de 4 de maio de 2001, e outro ato que vier a substituí-la ou alterá-la. Artigo 11. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos seus princípios de unidade e universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixado a exercer a previsão da receita para o exercício. Parágrafo 1º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação dos desembolsos e na inscrição de restos a pagar, estará limitado no montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará os atos e fato relativo à gestão orçamentária financeira ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Para atender o artigo 4º, parágrafo único, a linha D da Lei Federal número 8069, de 1990, serão destinados percentual não inferir a 0,5% da receita, imposto e transferência constitucionais para as despesas relativas à proteção da criança e do adolescente, ficando ressalvadas as situações justificadas com que o referido percentual não puder ser atingido. Artigo 2. O orçamento geral abrangerá os poderes executivo, legislativo e as entidades de administração direta e indireta e será elaborado de conformidade com a portaria 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias e entidades pelo Governo Federal e outros atos que vierem a substituí-las ou alterá-las. Artigo 13. As despesas com pessoal em cargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e aos aumentos para o próximo exercício, ficarão condicionados à existência de recursos em empresas autorizada, legislativa e às disposições do artigo 29A e 169 da Constituição Federal, do artigo 38 do ato das disposições
constitucionais transitórias, não podendo exercer o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. Há situações que justificam a contratação excepcional de horas extras, na hipótese do município ter atingido o limite predencial para as despesas do pessoal, 95% ou 54% da RCL, ou seja, 51,30% da RCL, são as seguintes: atender situações de emergência ou calamidade pública, atender situações que possam comprometer a segurança de pessoas, obras de serviço ou equipamentos, manutenção de serviços públicos essenciais que não possam sofrer solução de continuidade, implantação de serviço urgente e inadiável, substituição de servidores por saída voluntária, dispensa ou de afastamento transitório cuja ausência possam prejudicar sensivelmente os serviços, e execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádicas. Parágrafo 2º. Para efeito da redação disposta no artigo 22 da LRF, seu parágrafo único e respectivos incisos, inclui-se as despesas decorrentes do pagamento de horas extraordinárias pagas para o atendimento das situações excepcional interesse público devidamente justificadas pela autoridade competente, bem como os casos de contratação, substituição prevista em lei, bem assim eventual revisão nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Artigo 14. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes dos anexos específicos que acompanham esta lei, podendo, na medida da necessidade, ser incluídos para os programas desde que financiados com recursos próprios ou das outras esferas de governo. Parágrafo único. Fica ainda consignado que o Poder Executivo manterá dentro de suas possibilidades manutenção de equilíbrio orçamentário e aplicará o critério da limitação de empenho de forma preconizada dessa lei. Para o exercício de 2018, além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a programação orçamentária considerará os benefícios para a sociedade a partir da avaliação dos desempenhos de programas de governo. Artigo 15º. Poderá ser contratada mediante terceirização e procedimento licitatório a prestação de serviço contínuo que trata o inciso 2 do artigo 57 da Lei Federal número 8.666/1993, compreendendo todos aqueles serviços de assessoramento instrumentais ou complementares destinados à manutenção da administração municipal, indispensáveis para o bom desempenho da sua atribuição, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação possa estender-se por mais de um exercício financeiro. Parágrafo 1º. Consideram-se serviços de natureza continuada que alude deste artigo o serviço da locação de sistemas de informática, limpeza, recepção, segurança e vigilância, manutenção e fornecimento de serviços em geral, bem como serviços médicos, fornecimento de material apostilado, com sistemas e assessoramento pedagógico, transporte de estudantes, exames complementares, assessoria contábil, financeira e orçamentária, administrativo, planejamento e apresentação e acompanhamento de defesas ou recursos perante ao egrégio Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. A caracterização dos serviços indicados no parágrafo anterior é meramente exemplificativa, podendo a administração municipal inserir e descrever outras hipóteses, mediante a edição do ato administrativo normativo da competência do chefe do Executivo, em face da peculiaridade de cada caso. Artigo 16. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes do imposto de manutenção, desenvolvimento e ensino nos termos do artigo 212 da Constituição Federal de 15%, nas ações de serviço de saúde, conformidade aos dispostos na EC número 29/2000. Artigo 17. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo compor-se-á de mensagem, projeto de lei orçamentária, tabelas explicativas de receita e despesa de 3 últimos exercícios e demais anexos necessários. Artigo 18. Integrarão a lei orçamentária anual. Primeiro, sumário geral da receita por fonte de despesas, fundos de governo. Segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. Terceiro, sumário da receita por fontes e respectiva legislação. 4, quadro das dotações por órgãos de governo e da administração. Artigo 19. Nos termos do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 126 da Lei Orgânica de Tabatinga, o Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para a sanção. Seção 2. Da definição do montante e forma de utilização de reserva da contingência
Artigo 20. A lei orçamentária contenderá a reserva de contingência identificada pelo Código 9999999, no limite máximo de 2%, da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2018 e se destinará a atender passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais inesperados que não puderam ser previstos durante a programação do orçamento, sendo vetada na forma do artigo 5º, inciso 3b, da Lei Complementar 101/2000, da utilização de outros fins ressalvados os indicados nesta lei. Parágrafo 1º. Consideram-se passivos, contingentes e riscos financeiros já existentes decorrentes das ações judiciais, trabalhistas, civis, previdenciárias, indenizações por desapropriações, reutilização, devolução, recursos conveniados, bem como outros que poderão causar perdas ou danos do patrimônio da entidade ou comprometer a execução e ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivaram. Parágrafo 2º. A utilização dos recursos da reserva de contingente será feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite e a ocorrência de cada evento e riscos fiscais, especificando nesse artigo ele, cabendo a sua utilização em casos de natureza de urgência inadiável. Parágrafo 3. Na existência do déficit financeiro do saldo da reserva de contingência, cuja projeção indicar que não será objeto de utilização, poderá ser utilizada para a cobertura de outras despesas necessárias do regular funcionamento do ente público, tendo como preferência a liquidação parcial e gradativa da dívida flutuante em montante que poderá ser indicado no anexo das metas fiscais, superávit, em que dará, mediante a abertura de créditos adicionais, no termos do artigo 7, 42 e 53 da Lei 4.220/64, combinando com a autorização contida da Lei Orçamentária Anual e da Lei Específica. Seção 3. Dá disposições sobre a política de pessoal em cargos sociais. Artigo 21. Para fins de atendimento do dispositivo do artigo 169 do parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, observando o inciso 1, o mesmo parágrafo fica aos poderes executivo e legislativo, autorizados a procederem a concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, emprego, funções, alterações de estrutura organizacional e de carreiras de estudo, implementações de regime previdenciário, bem como admissão e contratação de pessoas a qualquer título observado exposto os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Além de observar a norma do CAPT no exercício financeiro de 2018, a despesa com o pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender às disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 2º. Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, serão adotadas as medidas em que tratam os parágrafos 3 e 4 do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando se tratar de ano de eleição, eventual concessão e revista geral do pessoal, prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição, fica previamente autorizada, podendo ainda os recursos necessários para a sua aplicação de fazer constar da lei orçamentária em categoria de programação específica. Seção 4. Dá disposições sobre a despesa de pessoal. Artigo 22, disposto o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 101/2000, aplica-se exclusivamente para o fins de cálculo do limite de despesa total com o pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição os servidores e empregos públicos para o efeito do CAPT, os contratados de terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam assessorias, instrumentais e complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão da entidade, bem como os que não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos ou quadro pessoal do órgão da entidade, ainda quando tratarem de cargos ou empregos extintos ou em extinção, bem como a terceirização dos servidores de quaisquer natureza, compreendendo-se especialmente nessa categoria os servidores médicos de transporte e de limpezas e todos os demais serviços, objeto de terceirização dotado de impessoalidade. Seção 5. Da disposição sobre a previsão da receita e alteração na legislação tributária do município. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei disposto sobre a alteração da legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma de corrigir as distorções. Segundo, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos do serviço prestado ao exercício do poder de política do município. 3. A atualização da planta genérica de valores, ajustando os movimentos de valorização do mercado imobiliário. 4.
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Quinto, demais matérias relativas à legislação tributária, bem como eventuais parcelamentos, isenções, anistias e demais benefícios fiscais da forma de lei. Artigo 24. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-as por base do índice da inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do anexo 2, que dispõe sobre as metas fiscais, bem como as perspectivas de evolução do PIB. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração ao seguinte: primeiro, revisão e adequação da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia ou referentes à autorização efetiva potencial de serviços específicos e divisíveis prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, objetivando sua adequação ao respectivo custo. Edição de uma planta genérica de valores, alinhando a valoração dos terrenos vagos e edificações, prioriamente em caso em que o valor venal suplanta o valor real, minimizando eventuais distorções. A expansão do número de contribuintes, a atualização do cadastro imobiliário fiscal, a alteração da legislação tributária federal que impliquem em alteração no valor de arrecadação dos tributos municipais. Parágrafo 2º. A taxa de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Artigo 25. O município poderá conceder incentivos fiscais de desenvolvimento de atividades da área social, cultural e esporte mediante as leis específicas, através da regulamentação e implantação de fundos municipais. Artigo 26. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Executivo Municipal encaminhar projeto de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais da natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista da lei orçamentária para viger em 2018, não afetando as metas dos resultados fiscais previstas. Parágrafo 1º. Ficam preservados o benefício fiscal introduzido na legislação tributária do município anteriormente à edição desta lei, cujos valores não serão considerados na prevenção da receita prevista da lei orçamentária para viger em 2018. Parágrafo 2º. Também não serão considerados na previsão da receita prevista da lei orçamentária para viger em 2018, não afetando as metas e resultados fiscais previstas a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais. Caso você consiga aguentar, e até essa folha aqui da assinatura do prefeito. Depois eu volto. Seção 6. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 27. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais. Parágrafo único. Conforme se fez constar no parágrafo 3º do artigo 20 desta lei, a lei orçamentária conterá reserva de contingência para atingimento de superávit orçamentário em percentual equivalente ao valor estabelecido no anexo de riscos fiscais, o qual será prioritariamente utilizado para pagamento parcial e gradativo da dívida flutuante. Seção 7. Dos critérios e forma de limitação de empenho. Artigo 28. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput artigo 9 e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder mediante decreto à limitação de empenho das dotações orçamentárias e de movimentação financeira calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2018, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Parágrafo 1º.
Exclui-se do disposto do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Artigo 29. Ocorrendo a situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes de receitas comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento de despesa correspondente na mesma proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem. Primeiro, despesas de investimento. Segundo, despesas correntes. Parágrafo 1º. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações constitucionais, legais ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida, exceto quando a queda das receitas afetar as bases de cálculo ou limites de comprometimento destas mesmas despesas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, após editar o decreto a que se refere o caput, enviará cópia do mesmo ao Poder Legislativo, para a ciência, acompanhando da memória de cálculo, das premissas e dos parâmetros justificadores do decreto. Parágrafo 3º. A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato próprio e calculada de forma proporcional à participação de suas respectivas despesas, no montante global das despesas do Orçamento Geral do município para o exercício de 2018. Parágrafo 4º. Estabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas. Seção 8. Das condições e exigências para transferência de recursos às entidades públicas e privadas. Artigo 30. A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos para desenvolvimento de ações afetadas às áreas de assistência social, saúde e educação, a título de auxílio, subvenções e contribuições, deverá observar: primeiro, previsão em lei específica que expressamente defina a destinação de recursos às entidades beneficiadas, nos termos do disposto do artigo 26 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Segundo, atendimento aos dispositivos no que couber a Lei Federal, número 13.019, de 31 de julho de 2014, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Terceiro, de modo a atender a previsão contida no artigo 4, inciso 1º, a linha F, da Lei da LC número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica ainda consignado que: a. Os recursos de objeto de subvenção destinar-se-ão à promoção de ações gratuitas e de atendimento direto ao público, devendo pelo menos 50% do total repassado ser empregado em favor de atividades fim da entidade beneficiada, ou, em caso de percentual menor, conter expressa justificativa para tanto. B. A formalização da autorização está condicionada ainda a manifestação prévia e expressa do setor técnico ou da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal. B. Comprovação de funcionamento regular da entidade beneficiada, emitida por duas autoridades de outro nível de governo. C. Certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal, quando houver. Parágrafo 1º. Nos termos do comunicado SDG número 10/2017, a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições serão formalizados por meio de termo de colaboração ou de fomento, com realização de chamada pública ou inexigibilidade do chamamento público,
devidamente justificada nos termos dos artigos 31, parágrafo 2º, CC, 32, caput e parágrafo 4 da lei. Parágrafo 2º. Para o ano de 2018, estão inicialmente estimados repasses de recursos municipais às entidades de terceiro setor em favor das finalidades indicadas no anexo 1º desta lei, cuja destinação atenderá ao seguinte. Primeiro, os repasses se processarão mediante formalização de termos de colaboração ou fomento, na forma estabelecida na Lei Federal nº 13.019/2014, e condicionados à realização da chamada pública ou justificadas eventuais hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, artigos 30 e 31, LF 13.019/2014. Segundo, referidos valores constarão da programação orçamentária contida na LOA 2018 ou em créditos adicionais e poderão ser alterados a qualquer momento em vista do interesse público e conveniência administrativa. Terceiro, como condição para o início do repasse dos valores ajustados, será editada lei específica de modo a garantir o atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 31. Fica igualmente autorizada a concessão de recursos para entidades públicas ou privadas a título de auxílios destinados às despesas de capital de entidades privadas sem fins lucrativos, bem como contribuições às entidades sem fins lucrativos, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, na forma estabelecida na Lei Federal 4.320/64, atendidas ainda às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no seu artigo 26. Artigo 32. As transferências de recursos previstas nessa seção, quando couber, poderão seguir as disposições constantes no respectivo plano de trabalho, em conformidade com instruções vigentes do Tribunal de Contas, dispensando-se a formalização de termos de convênios. Parágrafo 1º. Compete ao órgão beneficiário, sob a supervisão do órgão concedente, a elaboração do plano de trabalho, executado com recursos transferidos pelo município. Parágrafo 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o município, em decorrência de transferência feita anteriormente. Artigo 33. Independentemente de transferência de recursos a entidades assistenciais, o Poder Executivo consignará a LOA 2018, na medida de suas disponibilidades financeiras, dotações orçamentárias para fornecer às pessoas carentes meio de subsistência e demais itens e acessórios indispensáveis, compreendendo-se exemplificativamente nesta categoria medicamentos, orteses, próteses, custeio de sepultamentos e os meios a eles inerentes, cestas de alimentos e demais benefícios pertinentes. Artigo 34. A lei orçamentária anual poderá consignar recursos para que a Prefeitura venha a subsidiar parcialmente o custeio de serviços públicos objeto de concessão ou permissão que vierem a se mostrar deficitários. Parágrafo único. A fixação dos valores dos subsídios dependerá de demonstração pela empresa exploradora do serviço da existência de déficit na forma da lei. Artigo 35. Além dos valores consignados na lei orçamentária ausentes da administração indireta, as receitas próprias dos referidos órgãos serão destinadas prioritariamente ao atendimento de suas despesas de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais e demais despesas pretéritas que prejudiquem o regular funcionamento da entidade, podendo ainda o Executivo promover a transferência de recursos para complementar referidos valores mediante atendimento das seguintes condições. Primeiro, os recursos complementares serão objeto de lei específica que disporá sobre a abertura do crédito especial necessário e, segundo, a formalização da autorização está condicionada ainda
a manifestação prévia e expressa do setor técnico da Prefeitura. Seção 9. Da autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas aos outros entes da Federação. Artigo 36. A inclusão na Lei Orçamentária Anual de transferência de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam o interesse local, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Artigo 62, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Para aperfeiçoamento da autorização solicitada no artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei orçamentária deverá consignar demonstrativo dos valores que pretende custear de despesas atinentes aos serviços que são próprios da União e do Estado. Seção 10. Dos parâmetros para elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Artigo 37. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara. Terceiro, ser verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecido no anexo de metas fiscais. O Poder Executivo deverá promover, mediante decreto, a limitação de empenhos de acordo com a forma e critério estabelecido no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal na Gestão Fiscal. Quarto, o Poder Executivo emitirá, ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quinto, os planos, lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, parecer do Tribunal de Contas do Estado, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Parágrafo 1º. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos ou em data acordada entre os poderes. Parágrafo 2º. Ao final de cada mês ou período estipulado de comum acordo entre os poderes executivo e legislativo, a Câmara Municipal poderá desenvolver na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do duodécimo, nisso incluído o imposto de renda retido na fonte. Seção 11. Da definição de critérios para início de novos projetos. Artigo 38. Além da observância das prioridades e metas de que se trata esta lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos após: primeiro, tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou da obtenção de uma unidade completa, salvo aqueles que justificadamente comprovarem sua implantação por ser de interesse público. Segundo, estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo 1º. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários. Por favor. Nossa. Deixa eu ver aqui. No finalzinho, depois o outro já passa. Depois passa para ela. Parágrafo 1º. Não constitui infração desse artigo do início do novo projeto, mesmo possuindo outros projetos
em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos de andamento, conformidade com o anexo específico desta lei, que contempla a relação das obras em andamento, bem como as respectivas dotações orçamentárias reservadas para sua continuidade à conclusão do ano 2018. Parágrafo 2º, o sistema de controle interno e fiscalização é necessário demonstrar o cumprimento do disposto parágrafo 1 do artigo 45 da Lei Complementar, número 101/2000, seção 12, das despesas consideradas irrelevantes em despesas de pronto pagamento. Artigo 39. Para fim do disposto, parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, serão consideradas despesas irrelevantes adequadas ou cujo valor não ultrapassar o previsto artigo 23, inciso 2, a linha A da Lei número 8.666/93. Do artigo 40, o adiantamento destinado ao atendimento de despesas do pronto pagamento, que alude ao artigo 68 da Lei Federal número 4320/64, está limitado ao valor constante do artigo 24, inciso 2 da Lei 8.66/93, mensalmente a cada período de 30 dias para cada servidor investido o poder de recebê-lo devendo o seu processamento e utilização, atendendo às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCSP, em analisação municipal da regência. Parágrafo único. Excepcionalmente, as despesas de vigência feitas de serviços de órgãos e entidades públicas poderão, nos termos desse artigo, ser ressarcidas ao servidor mediante a prestação dos documentos legais comprobatórios aos gastos realizados, desde que não extinta a previsão do pagamento de diárias em lei incompatível à ficção de seu correspondente do valor do ato normativo próprio. Seção 13. Artigo 42 da LRF, dos restos a pagar as demais disposições preeminentes à execução orçamentária anual. Artigo 41. Para efeito exposto do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000, assim como para fins de empenhamento e constatos administrativos firmados pela administração e para fins de registro de execução orçamentária anual. Primeiro, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo em instrumentos do cônjuge. No caso, despesas relativas à prestação de serviços de natureza continuada, a descidas à manutenção da administração pública, bem como das obras cuja execução ultrapassa o exercício financeiro ou despesas. Contratos e fornecimento em geral alusivos a empenhos globais, considerando-se como compromissadas apenas as prestações cuja liquidação ou fornecimento deve reativar o respectivo exercício financeiro observando o cronograma pactuado. Parágrafo 1º. Para efeito do implemento de obrigação da hipótese acima indicadas, consideram-se como compromissadas apenas prestações de serviços materiais ou obras cuja execução deve ser verificar o respectivo exercício financeiro observando o cronograma pactuado, ficando facultado ao ordenador de despesas da entidade proceder a empenho da importância suficiente apenas para a quitação da parte do contrato a ser liquidado no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo remanescente do contrato logo ao início do exercício seguinte ou alternativamente, caso resultem de empenhos globais, excluir o saldo remanescente dos empenhos não liquidados do término do exercício. Parágrafo 2. Na análise da disponibilidade financeira somente será considerada contraída a obrigação de despesa quando a mesma for liquidada, não sendo incluídas no cálculo da suficiência ou insuficiência financeira das despesas relativas aos restos a pagar não processados, tendo em vista que não existe direito líquido ao certo o recebimento desses valores pelos particulares enquanto não efetivarem suas obrigações, mas mera respectativa ao direito ao seu recebimento, bem como despesas decorrentes e recursos conveniados, cujos pagamentos se darão contas do recurso advindos de outros entes em federação. Parágrafo 3. Independentemente da escrituração contábil e federação, a disponibilidade que alude o artigo 24 da LRF serão considerados proporcionalmente períodos de sua liquidação, exemplo, no 13º salário dos servidores em cargos, assim como dos pais, despesas passíveis se ajustem em vista do princípio de efetivação. Parágrafo 4. Não serão consideradas despesas liquidadas a pagar decorrentes de débitos assumidos nos últimos 2 quadrimestres, a despesas decorrentes de atos materializados anteriormente ao período proibitivo, exemplo de dívidas frutuamente parceladas dos pagamentos precatórios e demais despesas assim enquadráveis em razão de sua natureza jurídica, assim como decorrentes da força maior, tais como decisões judiciais decorrentes do ato que dependam de ação volitiva ao gestor. Artigo 42. Fica o Poder Executivo autorizado a promover o cancelamento de restos a pagar não processados no final de cada exercício, de modo melhor evidenciar a execução orçamentária, evitando-se a apuração de déficit fundado em despesas não liquidadas, causando indevida distorção dos resultados, podendo referir despesas a ser reempenhadas logo ao início do exercício seguinte. Parágrafo único. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas de educação e de saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar do que forem pagas até 31 de janeiro do exercício seguinte, conforme o entendimento considerado pela TCSP. Capítulo 4.
Das disposições finais. Artigo 43 do Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal número 4.320/64 a realizar-se operações de crédito antecipação de receita de termos da legislação em vigor, abrir durante o exercício mediante decreto créditos suplementares por anulação parcial total dotação superávit financeiro ou excesso de arrecadações do limite de 15% da despesa total fixada no orçamento, observado o exposto do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, abrir créditos adicionais mediante decreto até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. 4. Realizar transposições, remanejamento e transferência de dotações até o limite de 10% da despesa total fixada no orçamento de uma categoria de programação para outra e de um órgão orçamentário para outra e de uma categoria econômica para outra, observando o dispositivo dos incisos 5 e 4 do artigo 167 da Constituição Federal situada nesta, que se implicará em qualquer dedução de percentual autorizado, inciso 2 desse artigo ADI, de 3.152, réu mínimo supélveda pertence julgamento em 19 de 2006, plenário DJ de 16 de 3 de 2007. Parágrafo 1º. As alterações orçamentárias através da edição de decreto executivo que alude aos incisos 2 e 3 desse artigo, por encontrar autorização expressa na própria lei orçamentária do inciso 4 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão utilizados para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de autorização do aludido percentual automaticamente alterados os valores anexos que aludem aos programas constantes do PPA e da LDO, vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Artigo 2. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação que alude o inciso 2 desse artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recurso a anulação parcial total das suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos, suplementação, bem como de toda qualquer matéria da natureza orçamentária, teor dispositivo, disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B da Constituição Federal, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 44. A dívida mobiliária financiada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM/FGV/SP, Índice Geral de Processo e Mercado de Fundação de Getúlio Vargas de São Paulo, até a data de sua efetiva liquidação, bem como por outro índice adotado pela municipalidade. Artigo 45. Enquanto não for devido ao autógrafo da Lei de Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação da remessa do Poder Legislativo da base de 1/12 em cada mês da proposta, apresentada atualizada em conformidade com o PPA de 2018 a 2021, que materializará mediante a edição do decreto executivo. Parágrafo único. Caso a proposição seja reprovada ou rejeitada pelo Legislativo, os Poderes Executivo e Legislativo ficam expressamente autorizados a tomar como referência para a execução orçamentária de 2018 os valores atualizados das respectivas dotações constantes do orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totais atualizados em conformidade com os programas de constante do Plano Plurianual 2018-2021 ou da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, podendo, nas hipóteses previstas deste artigo, parágrafo único, de ser procedida a abertura do orçamento mediante decreto. Artigo 46. Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada. Do artigo 47, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização das novas audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso sejam detectadas distorções ou necessidades das eventuais ajustes. Artigo 48. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Tabatinga, 28 de setembro de 2017, Eduardo Poncondes, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da admissibilidade do projeto de lei 039/2017. Como é que é essa palavra aqui? Admissibilidade. É difícil. Câmara Municipal de Tabatinga. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer da admissibilidade do projeto de lei número 039/2017,
Primeiro relatório. Em exame sujeito à análise desta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei 039/2017, da autoria do Poder Executivo, recebido pela Câmara Municipal do dia 28 de setembro de 2017, em que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e das outras providências. Segunda análise. Na esfera federal do artigo 165, parágrafo 2, a Constituição Federal define os elementos que compreenderão a lei de diretrizes orçamentárias do artigo 165, parágrafo 2. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas de prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas da capital, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras e ofícios do fomento. À luz do texto constitucional do artigo 126, parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal, elenca os elementos que compreenderão as diretrizes orçamentárias do âmbito municipal de Tabatinga. Primeiro, prioridades da administração pública municipal, quer de órgãos de administração direta, quer de administração indireta, com respectiva metas, incluindo a despesa capital para exercício financeiro subsequente. 2. Orientações para elaboração da lei orçamentária anual. 3. Autorização de legislação tributária. 4. Autorização para a concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a demissão de pessoas e qualquer título, pelas entidades governamentais, administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades da economia mista. O projeto de lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias e das iniciativas privadas e do prefeito municipal, conforme do uso do artigo 49.3, artigo 126, 2, ambos da lei orgânica municipal. Artigo 126, parágrafo 4, 2, da Lei Orgânica Municipal determina que o projeto de lei disposto sobre diretriz orçamentária deve ser encaminhado anualmente ao Legislativo até o 30 de setembro, observados os elementos estruturais elencados no artigo 126 do parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal. As regras de iniciativa e de prazo para apresentação vislumbram-se que o projeto de análise atende os requisitos que embasam o parecer favorável à admissibilidade. Terceiro, voto. Nesse termos, consubstanciando os elementos expostos, principalmente o atendimento das regras estatuídas pela legislação vigente e sendo matéria de suma importância, manifestando-os favoravelmente a admissibilidade do projeto de lei número 039/2017, Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 4 de outubro de 2017, Luiz Carlos I, presidente, Genésio Garbo, relator, João Gonçalves Corrêa, membro. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1 do Regimento Interno desta Casa, encaminha o projeto de lei 039/2017 para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quando ao mérito. Já vai, filho. Não é aí? Aí tá certo. Tá certo. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 038/2017, que encaminha o projeto de lei 040/2017. Beleza. Prefeitura de Tabatinga. Mensagem 038/2017. Tabatinga, 29 de setembro de 2017. Excelentivo senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. Assunto: projeto de lei orçamentária 2018. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dessa egrégia Casa, Câmara Municipal, anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 4.220/64, projeto de lei que era encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos pelo Plano Plurianual da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que novas exigências constituídas à Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio de equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas à estrutura orçamentária devidas às portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislação vigentes. De igual modo, o projeto apresenta também em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quando as exigências contidas na Comissão SDG número 29 de 5 de 8 de 2010, ressalto que a LOA 2018 foi amplamente debatida com a sociedade em audiência pública realizada pelo Executivo 25 de 9 de 2017, a teor do disposto, parágrafo 1 do artigo 48 da LRF,
Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua irrestrita transparência e oportunidade de participação popular das definições das propriedades estabelecidas para o município. Por fim, espero que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2018, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para o sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2017. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos elevados e extinta consideração. Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 40 de 2017 estima a receita a fixa despesa para o exercício financeiro de 2018. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa de dispensa município de Tabatinga para o exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Desejos Orçamentários, compreendendo. Primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos, órgãos, entidades, a administração municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos, à lei vinculados. Artigo 2. A receita total estimada do orçamento fiscal segura-se o social e de investimento já com as devidas deduções legais, representados no montante de R$ 40.502.000, conforme o quadro primeiro demonstrado em anexo. O orçamento fiscal está fixado em R$ 27.898.020. O orçamento da Seguridade Social em R$ 12.674.780. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso o caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para alocação da cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes de capital arrecadadas da forma de legislação vigente e especificadas no anexo 2 do resumo geral da receita. Receitas correntes. 1.1, receita tributária, R$ 2.954.500. 1.2, receita de contribuições, R$ 450.000. 1.3, receita patrimonial, R$ 209.700. 1.6, receita de serviço, R$ 1.916.000. 1.7, transferências correntes, R$ 37.867.500. 1.9, outras receitas correntes, R$ 195.700. Total da receita corrente bruta, R$ 43.663.400. Receitas de capital, 2.2, alienação de bens, R$ 50.000. 2.4, transferência de capital, R$ 1.363.000. Total da receita de capital, R$ 1.413.000. Deduções de receita para a formação do Fundeb, R$ 4.504.400. Total da receita líquida, R$ 40.572.000. Artigo 3. As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos dos órgãos de funções, subfunções, natureza, despesa, cursos, desdobramentos, apresentam-se como seguintes valores, por órgãos. A. Orçamento fiscal. Primeiro, Câmara Municipal, R$ 1.104.000. 2. Prefeitura Municipal, R$ 26.794.000. Total do orçamento fiscal, R$ 27.898.000. Orçamento da Seguridade Social. Primeiro, Câmara Municipal, 0. Segundo, Prefeitura Municipal, R$ 12.674.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 12.674.000. Total despesa do município, R$ 40.572.000. Por funções, orçamento fiscal. Primeiro, Legislativa, R$ 1.104.000. Segundo, Judiciário, R$ 294.000. Quarto, Administração, R$ 3.611.000. 6. Segurança Pública, R$ 459.000. 12. Educação, R$ 14.853.200. 13. Cultura, R$ 112.500. 15. Urbanismo, R$ 3.394.300. 17. Saneamento, R$ 1.478.500. 20. Agricultura, R$ 223.000. 23. Comércio e Serviços, R$ 417.000. 25. Energia, R$ 562.000. 27. Desporto e Lazer, R$
R$ 28, encargos especiais, R$ 1.095.000. 99, reserva de contingência, R$ 400.000. Total de orçamento fiscal, R$ 27.898.000. Orçamento da Seguridade Social, 8, assistente social, R$ 1.292.500. 10, R$ 11.381.500. Total de orçamento da Seguridade Social, R$ 12.674.000. Total da despesa do município, R$ 40.572.000. Por subfunções, A, orçamento fiscal, 031, ação legislativa, R$ 1.104.000. 062, defesa de interesse público do processo judiciário, R$ 294.000. 122, administração geral, R$ 2.320.000. 123, administração financeira, R$ 1.067.000. 126, tecnologia da informação, R$ 224.000. 181, policiamento, R$ 459.000. 306, alimentação e nutrição, R$ 1.960.000. 361, ensino fundamental, R$ 7.031.000. 362, ensino médio, R$ 138.000. 363, ensino profissional, R$ 25.000. 364, ensino superior, R$ 510.000. 365, educação infantil, R$ 4.617.200. 367, educação especial, R$ 70.000. 392, difusão cultural, R$ 112.500. 451, infraestrutura urbana, R$ 1.327.000. 452, serviços urbanos, R$ 2.067.300.000. 512, saneamento básico urbano, R$ 1.438.500. 605, extensão rural, R$ 223.000. 695, turismo, R$ 417.000. 752, energia elétrica, R$ 562.000. 812, desporto comunitário, R$ 434.500. 846, outros encargos especiais, R$ 1.095.000. 999, reserva da contingência, R$ 400.000. Total do orçamento fiscal, R$ 27.898.000. Orçamento da Seguridade Social, assistência 241, assistência ao idoso, R$ 124.000. 242, assistência ao portador de deficiência, R$ 50.000. 243, assistência à criação do adolescente, R$ 165.000. 244, assistência comunitária, R$ 953.500. 301, atenção básica, R$ 6.927.000. 302, assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 4.019.500. 305, vigilância epidemiológica, R$ 435.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 12.674.000. Total geral da despesa do município, R$ 40.572.000. Por órgão da administração, 0101, Câmara Municipal, R$ 1.104.000. 0201, Gabinete do Prefeito, R$ 883.000. 0202, Departamento de Administração, R$ 1.437.000. 0203, Departamento de Fazenda e Fazenda Municipal, R$ 2.562.000. 0204, Departamento de Tecnologia da Informação, R$ 224.000. 0205, Procuradoria Geral do Município, R$ 294.000. 0206, Guarda Municipal, R$ 459.000. 0207, Departamento de Educação, R$ 14.353.200. 0208, Departamento de Cultura e Turismo, R$ 529.500. 0209, Departamento de Esporte e Lazer, R$ 404.500. 0210, Departamento de Ciência Social, R$ 1.127.500. 0211, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, R$ 165.000. 0212, Departamento de Saúde, R$ 11.388.500. 0213, Departamento de Obras e Serviços Públicos, R$ 3.956.300. 0214, Departamento de Saneamento Básico, R$ 1.438.500. 0215, Departamento de Agricultura e Abastecimento do Meio Ambiente, R$ 223.000. Total, R$ 40.572.000. Por natureza de despesa, grupo de natureza de despesa. Orçamento fiscal. Terceiro, despesas correntes. 3.1, pessoal e encargos sociais, R$ 15.898.500. 3.3, outras despesas correntes, R$ 9.498.000.
4. Despesa de capital. Investimento, 2.108.500. Reserva de contingência. Reserva de contingência, 400 mil. Total de orçamento fiscal, 27.898.000. 3. Despesas correntes. 3.1. Pessoal em cargos sociais, 5.563.000. 3.3. Outras despesas correntes, 6.521.500. Despesa de capital, 4.4. Investimento, 589.500.000. Total do orçamento da Seguridade Social, 12.674.000. Total da despesa do município, 40.572.000. Artigo 4. O Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal, do artigo 7 da Lei Federal 4320/64, da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2018, a realizar-se operações de crédito de antecipação da receita nos termos da legislação em vigor, abrir durante o exercício e mediante decreto créditos suplementares por anulação parcial total dotação superávit financeiro ou excesso de arrecadação até o limite de 15% da despesa total fixada no orçamento, observando o disposto do artigo 43 da Lei Federal 4.220, de 17 de março de 1964. Abrir créditos adicionais mediante decreto até o limite da dotação consignada como reserva da contingência. Desde que não reste alterado o valor atribuído, a ação ao programa fica a Contadoria Municipal autorizada a abrir nova ficha de despesa para dar andamento ao programa de trabalho mediante decreto, observando o limite do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 1º. As alterações orçamentárias através da indicação de decreto executivo que alude os incisos 2, 3 e 4 deste artigo por encontrar-se autorização expressa da própria lei orçamentária e na lei de diretrizes orçamentárias será utilizado para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos da utilização do alúdio percentual automaticamente alterados aos valores do anexo que aludem os programas constantes da PPA e da LDO, vigentes no respectivo exercício financeiro, dispondo-se a realização de novas audiências públicas para o tanto. Parágrafo 2º. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a sustentação que alude o inciso 2 deste artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da presidência da Câmara Municipal do Executivo, ao qual deverá indicar o recurso à anulação parcial total das suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para a indicação dos respectivos decretos de sustentação, bem como de toda a qualquer matéria de natureza orçamentária do teor disposto do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da letra B da Constituição Federal, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 5º. Os órgãos estudantes é mencionado o artigo 1º, ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município até 15 dias após o encerramento de cada mês as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins da consolidação das contas públicas desse ente municipal. Artigo 6. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária detalhada por categoria de programação do seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando os grupos da natureza e despesas, das modalidades da aplicação, os elementos de despesas de fontes de recursos. Artigo 7. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário ao município de Tabatinga, 29 de setembro, Eduardo Ponca Martinez, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer. Não. Está certo. Parecer da 040/2017. Câmara Municipal de Tabatinga. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer da admissibilidade do projeto É isso que do eu número pulei. 40.017. Relatório. Em exame sujeito à análise dessa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 040/2017, que autoria o Poder Executivo recebido pela Câmara Municipal do dia 29 de setembro de 2017, em que ter por finalidade estimar a receita e fixar a despesa para o exercício de 2018. Análise nessa esfera federal do artigo 165 do parágrafo 5 da Constituição Federal e define os orçamentos que compreenderão a lei orçamentária anual. O orçamento fiscal refere aos poderes da União, seus fundos e órgãos e entidades, a administração direta e indiretamente, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento e investimento das empresas em que a União, direta e indiretamente, detenha a maioria do capital social de direito do voto. Terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as respectivas órgãos e da vinculada à administração, direta e indiretamente, bem como os fundos, fundações instituídos e mantidos pelo poder público. À luz do texto constitucional do artigo 126 do parágrafo 3 da Lei Orgânica Municipal, elenca os orçamentos que compreenderão o orçamento anual do âmbito do município de Tabatinga, o orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os seus fundos especiais,
os orçamentos de entidades de administração indireta, inclusive fundações instruídas pelo Poder Público Municipal, o orçamento de investimento de empresas em que o município, direto e indiretamente, detém o maior capital social com direito do voto. 4. O orçamento em seguida, em Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e os órgãos, é vinculado da administração direta e indiretamente, inclusive a fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. O projeto de lei que dispõe sobre o orçamento anual é iniciativa privativa do prefeito municipal, conforme anduas o artigo 49.3 do artigo 126.3, ambos da Lei Orgânica Municipal. O artigo 126, do parágrafo 4 da Lei Orgânica Municipal, determina que o projeto de lei dispondo sobre o orçamento anual deve ser encaminhado anualmente legislativo até 30 de setembro, observando os elementos estruturais elencados no artigo 126, parágrafo 3 da Lei Orgânica Municipal, das regras de iniciativa do prazo para apresentação, vislumbrando-se que o projeto e análise atende-se os requisitos que embastam ao parecer favorável à admissibilidade. O voto, nesse termos, consubstanciando os elementos expostos, principalmente o atendimento às regras estatuídas pela legislação vigente e sendo matéria de suma importância, manifestando-se favoravelmente à admissibilidade do projeto de lei 040/2017, Sala de Reuniões Euclides Marques Andrade, Tabatinga, 4 de outubro de 2017, Luiz Carlos I, presidente, Nésis Garbi, relator, e João Gonçalves Correia, membro. De acordo com o artigo 151 do parágrafo 1 do regimento interno desta Casa, encaminha o projeto de lei 040/2017 para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quando ao mérito. Coloco a palavra em disposição dos vereadores. Quem quer fazer uso da palavra? Está na hora. Então vai, seu Marcos. Ai, mas demorou essa coisa hoje, hein? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a mesa constituída, nobres amigos. Pessoal aí, boa noite, obrigado aí pela visita. Também aos funcionários, o doutor jurídico dando assistência para a gente. Eu gostaria, senhor presidente, de dar os parabéns pela atitude a respeito do ponto de táxi, né? De ter feito esse pedido para o Executivo para que seja reformado e que não seja extinto, não seja tirado conforme o nosso pároco está desejando, né? Pelo que a gente está ouvindo falar na cidade. Então, o que eu tinha de dizer é isso. Dar os parabéns pela iniciativa e também a todos aqui os nobres amigos que unanimemente todos assinaram aí juntamente com o presidente pedindo para que o nosso prefeito faça uma reforma lá e continue a existir aquela ponto de táxi lá, que faz muitos anos que existe, né? E não vejo motivo para que deixe de existir. 40 anos, não deve? É coisa bem antiga. Eu acho. Será? Quer? Senhor Aurélio? Pai da Miri. Faz 40 ou 40 e poucos anos. E eu acredito que vai continuar, né, Mário? Se Deus quiser depender da gente, então nós faremos aí o possível para que continue sim. Muito obrigado. Obrigado. As ordens, senhor. Quem mais quer fazer uso da palavra? Pode ir, senhor. Você vai também? Oh, mas deve ir. Eu acho que deve ir. Boa noite, senhor presidente, a mesa constituída, demais vereadores, secretária, nossos... Tá, o fio aí, o fio. Aí. Alô. Aí. Senhor presidente, eu só queria, se pudesse, mandar um ofício de agradecimento, no qual hoje eu passei no pronto-socorro, no qual fui bem atendido pela doutora Luciana, que estava lá trabalhando hoje, e a equipe dela, que mandasse um ofício em agradecimento, no qual passei por lá,
me deram 4 pontos que eu sofri um acidente e fui bem atendido. O demais é só. Obrigado. Vou mandar um. Vai. Você vai falar também? Não? Ah, tá bom. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, aos irmãos aí, os motoristas de táxi aí, a mesa constituída, as meninas aqui, o doutor Felipe, e aos vereadores aqui. Eu queria dizer ao senhor presidente, Vanderlei, boa iniciativa essa, tá? Eu vim aqui ressaltar, ainda comentei com o nosso irmão aí, que o meu finado sogro era taxista há muitos anos, e é uma profissão assim que eu estimo muito. Minha família, meus avós, usavam bastante táxi lá em Ibitinga. Então, tem uma história aqui em Tabatinga isso aí. Então, eu achei de suma importância essa indicação e estamos aqui junto, afinco, para que embarganhe mesmo isso aí, que não tire daí, que reforme mesmo esse espaço do táxi aí. E eu queria também aqui deixar os minhas sinceras pêsames ao meu amigo Mardemarque pelo falecimento da sua extinta mãe, que o Espírito Santo possa confortar a vossa família, tá? E que Deus abençoe a toda a sua família aí, meus sinceros sentimentos. E queria deixar também aqui o agradecimento à Prefeitura Municipal pela reforma do Centro do Lazer do Trabalhador do senhor Orlando Vasconcelos. Há um tempo atrás eu fui lá, que reclamaram que não tinha luz na quadra. Aí quando eu fui ver, não tinha nem luz, não tinha nem o disjuntor mais, e nem o quadro de energia, que os Noia, melhor dizendo, né, furtaram até o quadro de energia lá, e não tinha como ligar a luz. Aí eu fui olhando lá a situação, estava tudo depredado, aquele espaço de lazer, não tinha vaso sanitário, não tinha porta de banheiro, estava bem sucateado lá. Então eu quero agradecer a reforma que a Prefeitura fez ao Centro de Lazer do Trabalhador do senhor Orlando Vasconcelos, e também agradecer aqui a toda a diretoria da Prefeitura Municipal da Cultura e Lazer pelo Dia da Criança que teve ontem, que eu fiquei lá um pouco de tempo lá, participei lá, o evento foi maravilhoso. Quero agradecer ao Grupo Agir, que está aí sempre disposto, afinco, sempre está ajudando essas campanhas com as crianças. São um grupo de voluntários aí, bem equipado e bem formado e com vontade para fazer algo melhor para as crianças da nossa cidade. Quero agradecer também ao Grupo SESC de Araraquara, sobre o espetáculo Los Círculos, que conseguiu de novo. Então, comentei com o doutor Eduardo lá, que estava presente, que eu queria que isso aqui ficasse como um ritual, né? Todo ano tivesse isso aí na agenda, né, do município de festas, como tem a festa da padroeira, a festa do peão. Eu queria também que isso aqui, sobre as crianças, também ficasse, porque criança precisa ter um pouco de cultura e lazer, mas coisa bem séria e pensada, porque hoje em dia o que a gente mais vê na mídia aí são crianças no meio do tráfico e da bandidagem. Então a gente quer criança que tenha cultura, que seja ensinada uma didática de ensino bem formalizada pela cultura da nossa cidade. E todos os que ajudaram, quero também agradecer, e principalmente também aquele grupo os doutores do Sorrisos, né? Essa equipe que formou aí, que está dando aí uma alegria à PAI, está dando uma alegria aí ao hospital, ao pronto-socorro, ao asilo de velhos aí. Quero agradecer a todos esses aí que são do grupo Doutores do Sorriso. Então aqui eu deixo aqui meus agradecimentos a tudo que aconteceu ontem lá no Centro de Lazer do Trabalhador Orlando Vasconcelos. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha uma boa noite. Sorte, senhor. Vai lá, João. Não quer, Pedrão, depois falar um pouco? Seu João. Não quer, então. Mas você vai falar, Marcos? Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa diretora da nossa casa, aos colegas vereadores, aos presentes da nossa sessão. O que eu ia falar aqui, praticamente o Luiz falou tudo. O vereador Luiz já falou, mas só falando algumas coisinhas já do que você falou. Eu queria falar aqui do Doutores do Sorriso, que muita cidade... Tem a Nora também, tá no meio. Minha Nora participa aí, mas todo o pessoal... Doutora Jujuba. Que... Bacana. Isso daí, as pessoas estão lá no momento difícil
E eles vão lá levar um pouco de alegria. Eles fazem muito isso nos hospitais de câncer, principalmente na ala infantil, levam um brinquedo. Então, um pouco de alegria, aquelas pessoas que estão lá doentes. Isso é muito importante. Muito. É um trabalho realizado gratuito aí que, no fundo, acaba ajudando, porque a alegria é sempre alegria, né? Também queria falar um pouco a respeito dessa indicação, foi encabeçada aí pelo nosso presidente, a respeito do ponto de táxi. O que a gente pode fazer, né, senhor presidente, é indicar para que possa, porque e lutar em cima. A gente sabe que aquilo lá é um ponto que já tem aí, pelo que falaram, há uns 40 anos. Mais. Ou mais de 40 anos, então já é um patrimônio da nossa cidade. Apesar de estar num terreno da igreja. Fica bem claro isso. Aquilo lá pertence à igreja, não ao município. Aquela parte da rua para cima. Eu acho que não. Pelo menos que eu entendo. Que falam ali, sei lá. Foi construído pela prefeitura. Eu acho que nada contra o padre, nada contra nada. Mas tem tanto espaço lá, se ele quer fazer alguma outra coisa, se você falar que quer fazer alguma loja de ir para a igreja, tem tanto espaço, faça em outro lugar. E vamos conservar o que tem. Porque eu penso assim, minha visão, quando vai desmanchar uma coisa, é para fazer melhor a mesma coisa. Se não tivesse sendo usado, não tivesse táxi, não tivesse nada, tudo bem, mas está sendo usado e eu acho que tem que manter aquilo lá e melhorar, se possível, reformar e melhorar. Então, o que a gente pode fazer é lutar, que todos os vereadores estão com a mesma ideia, lutar em prol que mantenha-se aquilo. Não pode destruir o que tem feito, eu acho que não. Agora, se ele quiser, então que faça em outro lugar, tem tanto espaço, a praça é grande, né? Então vamos manter aquilo lá, vamos lutar em cima disso, pode ter certeza que essa casa vai estar lutando em cima para não deixar destruir aquilo lá não, com certeza. Queria também parabenizar a administração, eu falo administração em geral, porque todo mundo que participou, voluntários que ajudaram lá na reforma, lá do barracão lá embaixo, que nós falamos, o barracão do Laguinho, que é do senhor Orlando Vasconcelos, que foi dado o nome pelo ex-vereador, ex-presidente dessa casa, do pai dele, do Valdecir Vasconcelos, que reformou aquilo lá, e a gente tem que ficar em cima e lutar, e que seja, pelo que eu escutei falar, parece que a terceira idade, tem um grupo de jovens lá que está querendo assumir aquilo lá. Então, para que mantenha aquilo lá em ordem, porque é difícil, ficar parado lá, certamente vai ser destruído. Porque destruíram, eu mesmo fui tantas vezes lá, quando fez aquilo lá, dava dó de ver o que eles faziam, arrebentavam a tela, que você falou, roubaram até a placa da iluminação, porque eles não querem luz, né? Eles querem escuro. Então a gente tem que ter direto gente lá, para manter aquilo lá, que ficou muito bonito. E não só aquilo lá, mas devagarzinho, você vê que o município está reformando aqui, reformando lá. Foi uma meta que o prefeito falou, que eu lembro que a gente estava junto, quem acompanhou ele na campanha, ele falou que não queria trazer obras grandiosas para a cidade, mas pelo menos manter o que tinha. E está cumprindo. Demais era só isso, senhor presidente, que já está tarde, a sessão nossa é de 2 horas e nós já estamos aí, já faltando acho que 25 minutos para a sessão. Agora está acabando. Bom, agora eu peço ao secretário que faça a leitura da indicação. Câmara Municipal de Tabatinga, indicação 80/2017. A emenda: os vereadores que abaixo subscrevem respeitosamente indicaram ao chefe do Executivo Municipal a manutenção do ponto de táxi ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Conselho e da realização dos de benfeitorias do referido ponto. Justificativa: esse pedido está sendo feito em razão de manifestação de municípios a fim de que seja mantido o ponto de táxi no local em questão, em que, se possível, seja realizado benfeitorias no local. Sala de Sessões João Martinez Filho, 11 de outubro de 2017. Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente. Angélica Giovana do Carmo Prata, vice-presidente. Luiz Carlos I, primeiro secretário. Ismael Moreira Chaves, segundo secretário. Claudemir Moreira, vereador. Genésio Scabo, vereador. João Gonçalves Correia, vereador. Mário Antônio Demarca, vereador. E Pedro Rogério Pavano, vereador. Já vou pôr, que cada um já fez a coisa, vamos pôr direto em votação, né? Quer? Essa não vota? Não vota, é indicação. Ah, não, a indicação não vota. Se for requerimento, votava. Isso. Mas essa não vota. Tá bom. Já foi assinado por todos, também não tem. Peço ao secretário que faça
Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Justiça e redação referente ao projeto 036/2017. Câmara Municipal de Tabatinga. Comissão de Finanças e Orçamento. Deliberação sobre o mérito do projeto de lei número 36/2017. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei 036/2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021 e das outras providências nos termos do parecer do relator Genésio Sgarbi. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 22 de setembro de 2017. Luiz Carlos Ribeiro, presidente, Genésio Sgarbi, relator, e João Gonçalves Corrêa, membro. Câmara Municipal de Tabatinga. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 36/2017. Parecer da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei 036/2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021 e das outras providências nos termos do parecer do relator Luiz Carlos Lippe. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 3 de outubro de 2017. Genésio Sgarbi, presidente. Luiz Carlos Lippe, relator. Ismael Moreira Chaves, membro. Coloco o projeto de lei 036/2017 em discussão. Quem quer fazer uso da palavra sobre o projeto? Acho que já foi passado pela comissão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. A ata... Fica posterior, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, encerrada a sessão. Boa noite.